mas a minha começo, principalmente nos Estados Unidos, que eu moro nos Estados Unidos mais tempo que eu vivi no Brasil. Eu já estou aqui há 35 anos. Nossa! Já tem muito tempo. Então, quando vim para cá, logicamente, eu sempre tive a luta ao meu lado, mas não foi o meu primeiro trabalho, não foi o que eu, na verdade, foi a condição que eu tive, né? Eu cheguei aqui nos Estados Unidos no final dos anos 80, com $300 no bolso, né? Típico brasileiro que junta de todos os dinheirinhos para você poder viajar. Fui para Orlando, porque o meu plano, a minha estratégia é o seguinte: se eu chegar em Orlando, eu posso falar que vim para Disney, né? Mesmo, né? Mesmo já homem, eu falei, vou vir para Disney, o cara não pode falar nada. Eu ia ter problema se ele tivesse falado, deixa eu ver o cartão de crédito, deixa eu ver o que você tem, mas $300 dava para mim para ficar uma semana. Sim. E no dia seguinte, depois de quase 12 horas dirigindo, porque existe até hoje, né, esse medo, né, não levam do endereço, do telefone, se a imigração te pegar. E na minha época, isso era muito perigoso. Se eles dessem uma dura, encontrassem um telefone, um endereço, eles iam completamente... você veio para morar, você já tem um amigo, você já tem... Então eu não trouxe nada. Só que no caminho, na viagem, eu esqueci que eu tinha trazido um amigo de um colega, de outro amigo, uma pessoa que eu conhecia assim, afastado, que poderia me dar uma ajuda. E era em algum Miami, né? Se você vai para Miami, tem Miami Lakes, Miami Beach. Era um Miami. Miami. E na minha cabeça, depois de 10 horas de voo, passar pela imigração, dirigir para chegar aqui em Miami, eu não lembrava mais de nada. Eu fiquei dirigindo que nem um louco. Assim, velho. Exatamente, até que eu aos pouquinhos foi lembrando, aí falou isso, falou aquilo. Eu não tinha um telefone, não tinha celular naquela época. E não tinha GPS, né? Nada, absolutamente nada. Era a minha sorte é que eu parava nos postos de gasolina e todo mundo falava espanhol, então eu conseguia fazer aquela arranhada de portunhol. Não, mas esse lugar é um hotel que eu fui lembrando de pedaços, aí eu acabei chegando. No dia seguinte eu estava trabalhando num hotel que até existe até hoje, chamado Versalhes. Sei qual é. Sim. Eu fui lavador de prato nesse hotel. É do restaurante, né? Tem um restaurante Versalhes. Exatamente. Bem na Cadeote. Cadeote. Não, esse é em Miami Beach. O Versalhes. O Versalhes é Miami Beach. Era um hotel judeu. Eu sei qual é. Exatamente, ali eu esqueci o nome daquela rua principal que tem... Collins, exatamente. E eu e meu irmão... Quantos anos, desculpa perguntar? Eu 89. Você tinha quantos? Eu tinha 23, 20, alguma coisa, 20 para 20, 21 para 22, 21, uma coisa dessa. Entendi. E foi meu primeiro trabalho. Então, o lavador de prato, que na verdade não era só a gente fazia tudo. Como eles sabiam que a gente não tinha papel, não tinha green card, então eles, meu amigo, eu entrei no tronco na mesma hora, né? Ali foi tronco. Assim mesmo. O que aconteceu? O que a gente teve que mudar? Depois de um mês, quase 2 meses trabalhando nesse hotel, a imigração batia nos hotéis, né? Existia... infelizmente, os brasileiros eram os que faziam as denúncias simplesmente por fazer as denúncias. Maldade, só para acabar com o restaurante. Só para ver você correr. Só para ver você correr. Os hispanos e outras jamais fariam isso. Só brasileiro. Então eu falei para o meu irmão, se a gente for pego, a gente vai voltar para o Brasil e nunca mais a gente vai entrar aqui. Então a gente pegamos um ônibus, fomos para Nova York, num prédio onde desse conhecido que tinha dado recomendado esse trabalho de lavador de prato, fomos para um hotel nas montanhas, que era mais escondido, a imigração não ia tanto, e fiquei lá uns 2, 3 anos de busboy, que é o ajudante de garçom. Né? Mas sempre paralelo a tudo que eu estava fazendo antes de entrar na luta oficialmente. Eu treinava, eu tinha um colégio, um high school lá em cima, na cidade onde a gente estava, e a gente pegava, falei com o principal, deixa eu usar o tatame, né, que era um tatame de wrestling, e eu ia com meu irmão, quando tinha folga, a gente treinava, fazia posição. Então a luta sempre teve, né, me acompanhando em todos os lugares, e a partir daí eu voltei para Miami, né, eu me legalizei, né, ganhei green card, me tornei cidadão em 96, mas eu tenho assim a minha passagem,
né, o meu primeiro ano de Estados Unidos, para vocês entenderem um pouquinho, eu tive um teste que eu sempre vi dessa maneira. Eu tive um acidente de carro. Por quê? Toda vez que o inverno chega em Nova York, que é um inverno de neve no joelho, Sim. as estações que é chamada dentro do hotel, são os grupos que tem dentro do hotel, diminuem. Então, só quem é mais antigo que fica no hotel. Então, eu tinha acabado de chegar, não ia ter trabalho nenhum. Eu falei, mas eu tenho que comer, tenho que pagar a conta. Eu falei, pô, eu vou trabalhar, vou comprar um caminhãozinho, juntei um dinheirinho, vou tirar neve das casas das pessoas. E conheci uma pessoa, comprei um caminhãozinho. Eu tinha que passar... Para mim dirigir o caminhão nas leis de Nova York, ele tinha que comigo passar o veículo para o meu nome. Ele não fez, porque o caminhão tinha uns problemas elétricos, então eu resolvi consertar. Fui num sábado de manhã cedinho, ainda não estava no inverno, mas o chão já estava gelo. O caminhão derrapou no gelo, bateu numa árvore, eu tirei o para-brisa do caminhão com o rosto. Nossa, caramba! Mano. Eu quebrei o rosto no nariz, em todos os lugares. Eu perdi mordida. Eu fiz 4 cirurgias plásticas em 6 meses, para botar tudo no lugar. Meu Deus, você tinha acabado de chegar, meu Meu Deus primeiro do ano céu. dos Estados Unidos. Que coisa, cara. Isso, em 13 de novembro. Imagina essa conta do hospital. A conta do hospital. Pelo amor. Deve dar até hoje. A minha sorte é porque, como ele não tinha passado o caminhão para o meu nome, o seguro ainda estava no nome dele. E ele tinha um seguro de super-homem. Entendi. Porque cobriu senão, tudo. meu... Eu ia estar pagando essa conta até hoje. Que isso, cara. Gente. Então cobriu tudo a conta. Graças a Deus cobriu tudo. Como dizem que aonde você quebra, né, você não quebra nunca mais, eu estava bem, porque depois de 4 cirurgias, eu podia ganhar soco, pontapé, joelhada, e ganhei. Mas eu ia falar isso, depois de tomar essa na cara aí, qualquer soco é Eu comecei a nada, lutar né? profissionalmente. Caramba, cara, que história. Tem várias coisas que aconteceram, mas o começo foi essa onda de Nazaré, logo de começo, e é uma interpretação é uma definição do que eu falo para as pessoas quando eu conto, é que era, na verdade, porque eu penso em Estados Unidos desde que eu era 6 anos de idade, 8 anos, eu tinha, os poucos brinquedos que eu tinha eram... Né, alguma coisa relacionada à bandeira, É verdade? ao símbolo. Exatamente. A minha paixão por aqui sempre foi uma coisa antiga, é um amor antigo. E eu sentia que essas situações, como outras que aconteceram, era justamente me perguntando, e aí, vai voltar para casa? Vai ficar lá com a mamãe, com o papai, no Brasil? Eu falava, mas nem que você... Vem cá, vagabundo. Passar perrengue, quebrar a cara, mas daqui eu não saio. E a minha resposta sempre foi essa só me tira aqui naquela bolsa de morrer. Não Ai, tem que como. Ai, não Jesus. tem. No meu vocabulário eu tinha tanta obsessão, tão poderoso. Falei, amigo, e olha, eu vou dizer para vocês, aquele foi só o começo do aquecimento. Teve muito mais coisas e eu falava, não adianta, daqui você não me tira.